Oi, gente, eu sou a Regina e eu vou ser a primeira da equipe a conversar com vocês sobre a nossa fanzine chamada Homem-Leoa, que na verdade é um projeto de extensão. Essa fanzine, ela é resultado de dois momentos muito especiais. O primeiro deles foi uma palestra proferida pela professora Lucy e pelo professor Elidiomar sobre zoologia cultural, justamente dentro da fanzinoteca de Macaé. Depois dessa palestra, os professores e dois estagiários ficaram sabendo da existência de uma oficina que ia acontecer, dessa vez no IFE de Quissamã, sobre a confecção de fanzines. Depois dessa oficina, então, começaram-se a produzir os fanzines do Homem-Leoa. Nós nos inspiramos para pensar num título em um objeto de mais ou menos 35 mil anos, entre 35 e 40 mil anos, e que foi descoberto em uma caverna na Alemanha, tem mais ou menos 30 centímetros de altura e representa um corpo humano masculino com a cabeça de um leão. Como a gente evidentemente assume que essa criatura não existiu de fato, esse objeto simbólico, ele representa a primeira prova concreta de abstração da espécie humana. Significa que alguém abstraiu um personagem que não existiu, uma criatura que não existiu, e deu forma a essa criatura. Liberou sua imaginação. E nós da área da zoologia gostamos muito porque ele é um objeto com influência em animais. Ele está dentro do que a gente chama de zoologia cultural. Então, o primeiro símbolo de abstração do ser humano é exatamente um símbolo de zoologia cultural. Mostra a ligação muito íntima que nossa espécie tem com a natureza, porque nós fazemos parte das cadeias naturais. Esse objeto, então, ele é muito interessante. A gente resolveu que ia colocá-lo como título de alguma forma. Mas aí, assim, apelando para os memes, observando o objeto, a gente vê que ele tem uma cabeça, um leão. Há uma discussão, a espécie de leão que ocorria naquela região. Uns dizem que é a mesma espécie do leão africano e asiático hoje em dia, só a subespécie que é diferente. Outros já acham que é interessante você considerar uma espécie diferente. Mas o fato, concretamente, é que é um leão que não tem juba. Não a juba na forma dos leões de hoje em dia. Muita gente defende que esses leões de caverna de mais ou menos 40, 50 mil anos atrás, eles tinham mesmo os machos tinham juba menor. Mas de qualquer forma, é interessante pensar que a cabeça não é de um leão macho, mas de uma leoa fêmea. E a gente usou até o meme para justificar. E com isso surgiu o nome do nosso fanzine, Homem-Leoa. E a gente tem a pretensão de falar sobre ciência, mas não sobre ciência em si. Ter elementos de ciência no fanzine, toques de ciência, sem a linguagem sisuda, científica, que é importantíssima, mas que ela é um entrave para popularização. E o grande sonho que nós temos é que a pessoa leia o fanzine e não perceba que está lendo um conteúdo que tem alguma coisa de ciência. Naturalmente esse conteúdo seja absorvido, interiorizado, mas sem uma obrigatoriedade técnica. Aí a gente fez uma brincadeira, várias experiências para saber como seriam as capas das edições. Tem Homem-Leoa para todos os gostos, Homem-Leoa para todas as finalidades. O conteúdo, a gente tem composição, poesias, sempre falando algum aspecto relacionado à ciência, uso de memes para se falar de conservação ambiental. Então, por exemplo, a ararinha azul, ela ficou super famosa por causa do filme Rio, que tem o personagem Blue, e isso daí é legal porque trouxe holofotes, trouxe notoriedade para a espécie, porém as ararinhas azuis estão em um perigo muito grave de extinção, a ponto de não ter mais exemplares na natureza, eles são todos mantidos em cativeiro. Então aí um contrassenso, fazendo uso do famoso meme do Chico Buarque. É legal o bicho ser exaltado, mas é muito triste a situação em que ele se encontra. E a gente pode, de várias formas, falar da natureza de modo mais simplificado possível, com uma linguagem visual imediata. A equipe hoje é composta por mim, pelo Rômulo, pela Aline, pela Virgínia, pela Tainá e pelo Vinícius. Os nossos editores são a professora Lucy e o professor Elidiomar. Ao longo das edições, nós recebemos colaborações de pessoas externas à nossa equipe, e isso foi fundamental para incrementar e diversificar as associações
que iam ser feitas entre a cultura e a zoologia dentro de cada realidade. Olá, eu sou a Aline, e essas são nossas 4 edições já publicadas. Nossa edição número 0, que foi a nossa edição de lançamento e de apresentação geral do nosso projeto, e a nossa última edição foi a intitulada Amigos da Onça, em homenagem à onça pintada, maior felino brasileiro, que vem sofrendo constantes ameaças, né, entre elas de caçadores e também de perda de habitat, esse ano sendo bem noticiado pelas queimadas no Pantanal. Além do nosso fanzine do Homem-Leoa, também são produzidos pela nossa equipe outros fanzines em colaboração com participantes de eventos, entre eles esse Cultura em Natura, um fanzine produzido em 2019 durante a Semana de Educação da Unirio, que foi produzido pelos ouvintes do minicurso, e o Ficzine, também produzido em 2019, durante o terceiro Fest Fic, que aconteceu no Palácio do Catete. Foi construído, né, esse fanzine com colaboração, inclusive, de crianças, né, que participaram do evento. Esse outro fanzine, né, intitulado de Tome Ciência, foi um fanzine construído, né, elaborado para divulgar as atividades acadêmicas fora do ambiente acadêmico, para pessoas não acadêmicas. E foi distribuído durante as manifestações em prol da educação, em 2019, em maio de 2019, fora da Unirio, nos muros da Unirio, na Avenida Pasteur, e também durante as manifestações lá no centro do Rio. Além da distribuição nas manifestações, nossos fanzines também sempre são distribuídos nos eventos que participamos, como o Colóquio de Zoologia Cultural, a Mostra de Biologia Cultural, que acontece na Fundação Progresso, e outros eventos como a Ciência Vai à Praia, que ocorreu na Praia do Recreio, o Festival de Literatura, que aconteceu em Santa Maria Madalena. Nossas fanzines também já apareceram em outras publicações, como esse livro, Memória dos Fanzines, e no Zine PIB, 7ª edição, que falou um pouquinho sobre a nossa história. A nossa fanzine também tem uma página no Facebook, onde você consegue encontrar todos os nossos zines gratuitos para download. Como nossos fanzines não estão podendo ser distribuídos por causa da pandemia, estamos fazendo nossos lançamentos através do Facebook, e também todas as nossas publicações estão online para download. Esse foi um vídeo que nós fizemos durante a pandemia para falar um pouquinho do nosso trabalho nesses tempos difíceis. Oi, em primeiro lugar, fique em casa. O distanciamento social é fundamental para que a gente supere a pandemia do novo coronavírus. Nós, da equipe do fanzine Homem-Leoa, estamos trabalhando de casa na produção da próxima edição. Na edição número 3 de Homem-Leoa, só vai ter Amigo da Onça. Muito obrigado. Aqui está uma foto da nossa equipe, que é composta pela professora Lucy Boanova, pelo professor Djalma Ribeiro, pela mestre em Divulgação Científica Virgínia Codá, por mim, Vinícius Estrela, pelo biólogo Rômulo Sodré, pela Regina Esther, Aline Bafa, Tainá Silva.